Olá, obrigado por assistir essa apresentação de Celonis aqui no SAPNOW. Hoje nós vamos falar do Celonis aplicado no contexto financeiro, dentro do processo de contas a pagar. Nós vamos apresentar a solução e falar um pouco sobre tudo que o Celonis pode fazer para a sua empresa. Obviamente a gente vai muito além do contexto de contas a pagar. Hoje nós vamos falar desse assunto, mas apresente-se no nosso stand durante o evento, receba uma demo customizada, conheça mais sobre como nós podemos ajudar vocês em todos os processos que vocês têm dentro da sua empresa. Mas agora, Celonis para contas a pagar. Bem, antes de mais nada, um pouquinho de contexto ao redor de quem somos e o que fazemos. Celonis é a plataforma hoje em dia líder em mercado em Process Mining. Nós utilizamos inteligência artificial para fornecer um mecanismo de entendimento dos seus processos que permite que a gente consiga reproduzir de forma completa, censitária, tudo o que aconteceu dentro do seu processo, independente dos usuários quererem se abrir ou não numa sessão de Process Mapping. Nós usamos Process Mining, impulsionado por inteligência artificial. Hoje, falando um pouco mais de contas a pagar, nós temos entregue excelentes resultados no mercado através do uso de Process Mining para contas a pagar. Hoje, nós somos reconhecidos como uma maneira mais rápida de preservar a caixa, otimizar o capital de giro e acelerar a produtividade dentro dos departamentos de finanças pelo mundo. Vários líderes da indústria utilizam Celonis totalmente na nuvem para conseguir otimizar os seus resultados baseados em objetivos estratégicos e acelerar a performance do negócio como um todo. A gente acredita que contas a pagar tem uma importância muito maior do que normalmente lhe é dada dentro das companhias. Se a gente parar para ver, ela tem um raio de impacto muito maior do que normalmente lhe é dado crédito. Dentro da área de contas a pagar, você vai ter muitas vezes a oportunidade de impactar métricas de negócio, de bottom line, como de top level, né? Como margem operacional, simplesmente melhorando coisas como o comportamento de pagamento dos seus fornecedores ou tirando vantagem dos descontos, dos cash discounts que você pode obter através da negociação de termos de pagamento mais vantajosos para vocês, que possam ser, de repente, antecipados em troca de um desconto, ou mesmo segurar uma invoice, uma nota fiscal e evitar pagar ela antes do prazo e, com isso, perder capital de giro, perder em juros, né? E acelerar também a produtividade da sua área de contas a pagar, levando em consideração automação e todas as características necessárias para que você tenha uma maior performance. Especialmente agora, nesses tempos de crise, de pandemia, eu creio que contas a pagar é a alavanca mais rápida para puxar e conseguir arrancar uma melhoria, um controle maior, né, principalmente sobre o DPO, ainda mais nesses tempos, né, quando a gente está olhando muito mais para DPO do que para DSO e DIO. Mas, infelizmente, os sistemas que a gente tem hoje, a forma como a gente monta os departamentos, ela não é voltada para conseguir esses indicadores que a gente espera. A gente espera os indicadores que vocês estão vendo à direita, mas a realidade, infelizmente, não permite que a gente chegue lá. A gente investe em tecnologia, adquire os melhores softwares do mercado, coloca OCR, RPA, centraliza operações, cria padrões e ainda assim o nosso objetivo, que é atingir essas métricas da direita, né, ter alta taxa de pagamento no prazo, diminuir nossas taxas de pagamentos duplicados e aumentar a taxa de touchless invoices, acaba sendo perdido, porque existe uma fricção crônica dentro do processo que impede que isso aconteça, né? Muitas vezes a gente não tem o recibo de recebimento do bem, a gente recebe a nota fiscal muito tarde, ou a nota fiscal chega, mas ainda não tem uma PO associada, ou tem um termo de pagamento que não bate com aquilo que estava combinado na PO. A aprovação é lenta, pagamentos duplicados, problemas de impostos, enfim, tudo isso pode afetar. E a realidade que nós temos, infelizmente, é que os resultados são muito diferentes daqueles que a gente esperava anteriormente, né? E por que isso acontece? Uma boa parte disso aqui é fruto do seu sucesso. A sua companhia cresce, a organização cresce, cria um novo produto, adquire uma outra companhia, o landscape se torna mais complicado, fragmentado, e isso leva a esses indicadores que a gente tem aqui à direita. Muito tem a ver também com o fato da gente não ter visibilidade sobre o processo, não saber o que está acontecendo. Então, na verdade, o que você acha que está bem gera um pagamento no prazo de somente 34%. Você tem uma taxa de duplicados 0,1% na média. Isso é o que a gente avalia nos nossos clientes. 0,1% é muito pagamento duplicado. 27% de invoices apenas sendo processadas de forma touchless, o que é um número muito baixo. A gente tem benchmarks de mercado onde os clientes conseguem performar acima de 90% nos invoices touchless. Mas o que é que está acontecendo no final das contas? Por que isso é assim, né? Com Celonis, a gente consegue melhorar essa situação grandemente. A
a gente consegue colocar os Celonis sobre esse landscape, sem que você tenha que arrancar e substituir nenhuma parte do seu sistema ou do seu landscape, levando vocês automaticamente para esses indicadores que vocês esperavam, né? Os 90% de pagamento no prazo, a diminuir ou praticamente eliminar a taxa de pagamentos duplicados e melhorar muito a taxa de touchless invoicing. O que isso significa no final do dia, né, com o Celonis? A gente quer otimizar, levar as empresas que utilizam Celonis até uma gestão otimizada baseada nos resultados que importam, nos resultados que mais importam para você, né? Você tem uma gestão, um planejamento com vários objetivos estratégicos, mas muitas vezes esses objetivos estratégicos não estão alinhados na execução diária, não estão alinhados com o processo em si, né? Então a gente quer, utilizando Celonis, otimizar os resultados para que você consiga tirar mais valor dos seus sistemas, sem substituir, sem arrancar nada dentro do seu landscape, simplesmente melhorando, automatizando, integrando todos esses pontos de fricção através da utilização do Celonis como uma ferramenta de integração. Especificamente falando do tema do dia, que é contas a pagar, nós criamos um aplicativo operacional para tentar diminuir ainda mais a fricção e não só orientar vocês sobre como tirar o máximo do seu sistema de contas a pagar, mas efetivamente mudar a forma como vocês operam, levando a uma gestão muito mais eficiente, um aplicativo inteligente no final do dia que permite que você consiga tirar o máximo de resultado do seu contas a pagar, né? E como que nós somos diferentes nesse aplicativo? Primeiro, a gente utiliza inteligência artificial para automaticamente transparecer para vocês quais são os bloqueios sistêmicos, os problemas que estão impedindo você de atingir aquele resultado esperado, né? Então pode ser, por exemplo, que os pagamentos muito cedo, né, muito antes do adiantamento de pagamentos estejam afetando o seu DPO. Depois, utilizando a nossa tecnologia, a gente vai fornecer uma recomendação para os operadores, analistas que estiverem envolvidos no processo, além de ações automatizadas também para consertar, para resolver os problemas. A gente não simplesmente sugere, mas a gente também pode ir lá intervir no processo fisicamente, executar tarefas usando automação de back-end diretamente, usando os nossos workflows de maneira proativa, por exemplo, para remover uma nota fiscal que está agendada para pagamento, mas que ainda não está no prazo. E depois a gente pode ter o trabalho dos seus operadores diários ali que fazem os pagamentos e tudo mais, priorizado, baseado nesses resultados que vocês esperam mais, que vocês almejam, né? Imagine que ao invés de entrar no sistema e ficar navegando perdidamente por várias telas, a gente pudesse dizer quais são as invoices mais importantes para pagar com base naqueles objetivos, por exemplo, o objetivo de ter um melhor DPO. Então, com isso, a gente consegue que o seu processo melhore continuamente, se autocorrija à medida que você muda os seus objetivos, você muda aquilo que é mais importante para você atacar naquele momento. E como funciona isso na prática? Bem, primeiro, tudo começa com o Process Mining, a tecnologia que nos fez conhecido e nos fez chegar até aqui hoje. O Process Mining analisa, extrai os dados, analisa os dados e descobre as tendências dentro do seu processo. Depois, a nossa inteligência artificial sente a fricção que está acontecendo dentro dessas variações dentro do seu processo e fornece a prescrição, fornece a aproximação mais indicada e as automações necessárias vêm na sequência, habilitando a rapidez e o mínimo de toques possível, a menor intervenção humana possível, para que você tenha o resultado que você espera. A gente já fez isso antes, a gente não precisa... Obviamente, eu poderia ficar aqui falando sobre vários casos de sucesso que nós temos pelo mundo, mais de 2.000 enterprise deployments nossos pelo mundo, mas falando desses 3 casos especificamente, a Deutsche Telekom, um grande cliente nosso, que já economizou mais de 40 milhões de euros, simplesmente capitalizando em cima dos cash discounts que antes eles não realizavam, né? Muitos pagamentos eram feitos de forma adiantada ou feitos de forma atrasada e com isso eles perdiam os cash discounts. A ExxonMobil conseguiu melhorar a taxa de pagamento no prazo em 20%. Só com isso, só com a questão de pagamentos bloqueados, né? Muitas regras de bloqueio de pagamentos automáticas em ERP não são revisadas. Muitas vezes, utilizando o Celonis, a gente consegue ir lá de forma automática, baseada no perfil de pagamento dos seus fornecedores, no perfil de entrega no prazo, por exemplo, remover esses bloqueios de pagamento de forma automática utilizando o Celonis. Com a Chart, a gente conseguiu 2 milhões de economia só resolvendo a questão dos pagamentos atrasados e capturando os cash discounts. E tudo isso a gente fez em um prazo muito curto, em questão de meses, a gente conseguiu realizar esse ganho com a Chart. Mas agora vamos para a parte legal, né? Vamos ver em ação o produto para
para que vocês sintam um pouco de como é que é o dia de finanças, um dia dentro de um contas a pagar de um financeiro utilizando o nosso aplicativo operacional. Agora, nós estamos aqui no Celonis. Imagine que eu sou agora o CFO de um CSC ou de uma empresa ou de um, enfim, de um grupo econômico. E aqui eu tenho na minha frente um dashboard com todos os principais indicadores financeiros para mim relacionados àqueles outcomes importantes, principalmente falando não só de finanças como um todo, mas mais especificamente aqui focado em contas a pagar. Se a gente olhar aqui na parte de departamento, principalmente embaixo, a gente vê que está tudo ok, a gente está aqui com uma prioridade ao redor de Lost Cash Discounts. Eu sou o CFO, eu sou aqui o José, entrei aqui para dar uma olhada nos indicadores e eu vejo uma exclamação. O Celonis está levantando para mim uma possibilidade de ganho, um problema. Então ele vê que meu DPO está em queda, né? E ele levanta aqui para mim para que eu possa fazer essa verificação. Mesmo eu sendo um CFO, eu posso rapidamente clicar no sistema, receber uma explicação. Ele fala, olha, o benchmark da indústria era 27 dias. Você está executando em 17 dias, o DPO está caindo ao longo do tempo. Já chegou em 17 dias e a previsão é que vai cair ainda mais. Horas, eu preciso tomar uma ação sobre isso, mas eu não tenho tempo. Enfim, eu tenho muitas reuniões a tocar. Então, a primeira coisa que eu posso fazer diretamente dessa tela, como CFO, é clicar nesse botão de notificar o gestor da área de contas a pagar. Essa mensagem vai aqui por e-mail para o gestor, pode ser totalmente customizado de acordo com a sua língua de preferência, de acordo com a forma como você quiser escrever essa mensagem. A gente pode, a partir desse clique, mandar essa informação para o gestor do contas a pagar para que ele tome uma ação sobre essa questão do DPO, está em queda. Mas, além disso, eu posso dar um passo além. Normalmente, um CFO não tem interferência sobre o que acontece operacionalmente, ele tem que esperar que essa mensagem que ele passou chegue até lá embaixo, até o nível operacional. Mas agora, com o aplicativo operacional da Celonis, não. Eu posso interferir diretamente no processo. Então, aqui, como CFO, eu vou aqui mudar a prioridade da organização inteira para DPO. A gente estava capitalizando cash discounts, agora a gente vai focar em DPO. Enquanto a gente não melhorar esse indicador, a gente não muda de prioridade. Ao fazer isso, como CFO, eu posso sair daqui, ir para as minhas reuniões, porque eu sei que toda a organização a partir de agora vai estar focada em resolver a questão do DPO. Então, vamos olhar um nível abaixo. Agora eu sou o João, eu sou o responsável pelo contas a pagar e, de repente, eu recebi essa mensagem do meu CFO. O José me mandou uma mensagem falando que eu precisava dar uma olhada no DPO, que está em queda. E, realmente, eu vejo aqui que o objetivo é 30 dias, ele está em queda e pior, agora é uma prioridade. Isso aqui virou uma prioridade da corporação. Eu não tenho opção, eu preciso atuar rapidamente sobre isso. Mas como que eu descubro o que está acontecendo e posso atuar em cima? Bem, de cara, eu vejo aqui que o Celonis, utilizando a sua inteligência artificial, levantou para mim quais são os principais bloqueios sistêmicos que me impediram de atingir o indicador esperado aqui de 30 dias. Eu vejo que o principal bloqueador sistêmico é a taxa de pagamentos muito cedo, né? A gente está pagando antes, antecipadamente, sem necessidade. Em média, 9 dias antecipado. 44% do indicador foi afetado por isso. Eu posso clicar nesse bloqueio sistêmico e ver agora qual é a próxima rodada de pagamento que tem agendada. E eu vejo que existe um impacto possível aí de 2,84 milhões de dólares em pagamentos que eu posso postergar, eu não preciso fazer eles agora. Esses pagamentos não estão atrasados ainda para serem adiantados. Então, aqui eu mesmo sendo um gestor aqui financeiro, eu posso clicar aqui, simplesmente selecionar todos esses pagamentos que estão agendados, mas que ainda não estão atrasados, ainda não está no momento de pagar. Eu posso segurar esse capital por mais um tempo, ganhar juros, ganhar capital de giros. Então, o que eu vou fazer? Eu vou selecionar todos esses pagamentos e vou atrasar esses pagamentos. Nesse momento, o Celonis vai lá no seu ERP de origem, lá no SAP, pega esses pagamentos que estavam agendados e os vai atrasar, vai removê-los da rodada de pagamento atual. Ótimo! Consegui aqui salvar uma parte do capital de giro e, quem sabe, com isso também já vou conseguir ter uma melhora no DPO, que é o esperado pelo meu CFO. Mas eu tenho vida, eu não posso ficar aqui todo dia clicando nessa tela. Então, uma das coisas que eu posso fazer agora, a partir do momento que eu usei o Celonis para fazer isso, eu posso transformar isso aqui numa regra recorrente. Simplesmente clicando no botão Make Recurring. A partir de agora, essa regra se torna recorrente. Eu posso viver a minha vida toda vez que um pagamento for agendado de forma antecipada, o próprio Celonis vai lá e vai remover esse pagamento. Então, pode ser que tenha também um problema com o time que faz os agendamentos de pagamentos. Eles estão agendando pagamentos antes da hora, eles estão adiantando pagamentos.
Então, uma outra coisa que eu posso fazer é alertar o time. Clicando nesse botão, eles vão receber uma mensagem avisando que todos esses pagamentos que estão selecionados na tela foram agendados de forma antecipada. E eles vão poder verificar suas regras, suas políticas e parar de fazer esses agendamentos antecipados. Ufa! Agora, como gestor de contas a pagar, eu consegui já desbloquear o caminho para melhorar esse indicador do DPO. Mas ainda tem mais uma frente de batalha. Lá, no dia a dia dos pagamentos, a gente tem os operadores. Então, imagine que agora eu sou a Maria, uma profissional operacional dessa empresa, que faz os pagamentos todos os dias. Normalmente, eu trabalho simplesmente entrando no SAP, entrando no ERP e fazendo meus pagamentos, olhando para telas de forma sem priorização. Normalmente eu vejo do primeiro pagamento ao último, tento fazer todos os pagamentos possíveis que estão na rodada de pagamento ou que estão agendados. Eu vou jogando eles nas rodadas de pagamento. Mas eu vejo aqui, por exemplo, que a partir de agora, utilizando o aplicativo operacional, eu tenho uma forma priorizada de trabalhar. Olhando para essa tela, eu vejo que o Celonis já priorizou para mim o que é urgente, o que não é urgente, o que é médio, e a partir daqui eu tenho já um caminho. Então eu tenho que tratar o que é urgente primeiro, né, o que é mais importante. Então eu vejo aqui, por exemplo, esse primeiro pagamento é uma invoice cujos termos de pagamento, por que ela é urgente? É exatamente por isso, ela é urgente porque o termo de pagamento não está batendo entre o que está no dado mestre e o que está na invoice. Se eu realizar o pagamento com base no que veio na invoice, eu pagaria net 30. Se eu pagar com base no que está no Master Data, eu vou pagar com 60 dias. Eu vou conseguir realizar um ganho de capital de giro para a empresa de $6.000 só nesse pagamento. Então, obviamente, eu não vou fazer esse pagamento antecipadamente, até porque a prioridade da empresa é DPO. Então, eu vou pegar isso aqui e vou atualizar esse termo de pagamento. Clicando nesse botão, o Celonis vai lá no SAP, atualiza o termo de pagamento dessa invoice de 30 para 60 dias, liberamos essa invoice, ela só vai ser paga daqui 60 dias, não vai ser mais paga daqui 30 dias. A partir daqui também eu posso notificar o time que faz a atualização dos dados mestre para que eles ajustem os dados mestre e evitem que eventualmente isso aconteça novamente no futuro, que uma invoice seja gerada com um termo de pagamento que não é o termo real contratado no contrato com esse fornecedor. Okay? Então, tudo isso que a gente fez agora, a gente operou, basicamente, a gente conseguiu direcionar do nível executivo até o nível operacional, toda a organização, sem sequer ter que entrar no ERP. A gente conseguiu fazer toda uma rotina de trabalho muito mais inteligente, muito mais direcionada, muito mais ferramental, utilizando o Celonis. E se tudo der certo, se todos seguirem a priorização que foi dada lá pelo CFO, a gente vai ver no futuro não muito distante exatamente isso que a gente está vendo aqui agora, né? Um DPO de 32 dias, né? Melhorando continuamente, e a gente vai poder trabalhar sobre outros aspectos importantes que eventualmente estiverem nos afetando naquele momento, que forem importantes para os nossos acionistas ou para o nosso objetivo estratégico naquele ano. Mas aproveitando que a gente está aqui, eu vou mostrar para vocês um pouquinho mais por dentro do Celonis, o que nós temos como tecnologia que impulsiona, que vocês acabaram de ver. A nossa tecnologia premiada de Process Mining. Então eu vou entrar um pouquinho dentro do coração do Celonis e mostrar para vocês um pouco de como que funciona essa ferramenta, essa parte que identifica as variações dentro do processo e tudo o que isso significa. Antes de mostrar essa parte, eu vou mostrar para vocês só uma parte do Celonis que permite que vocês realizem o valor o mais rápido possível, que é a nossa App Store. Então, dentro do Celonis, nós temos uma loja de aplicativos criada para ajudá-los a realizar o seu valor, o valor do Celonis o mais rápido possível, em questão de semanas. Em 30 days você pode ter aquilo que a gente acabou de analisar funcionando dentro da sua empresa. A gente tem não só aquele processo de contas a pagar que a gente acabou de ver, mas como outros dezenas de processos. A gente tem mais de 40 Process Connectors criados à disposição para que vocês simplesmente conectem, utilizem e comecem a rodar dentro das suas áreas operacionais. Se a gente estiver falando de um ERP parceiro como SAP, né, onde a gente já tem muito conhecimento, já tem muita coisa pronta, com base nessa experiência acumulada por todos esses enterprise deployments que nós já fizemos pelo mundo, você pode simplesmente
selecionar o processo que você quer conectar, por exemplo, o processo de Purchase to Pay. Você pode revisar as análises que tem dentro desse processo. E quando eu clicar aqui em instalar Process Connector, ele vai instalar para mim, dentro do meu ambiente, o processo com a política de extração, com toda a regra de extração de dados, o modelo de dados e as análises já vem, uma boa parte das análises vem pronta para que eu possa, a partir daí, customizar e começar a utilizar uma questão de horas o meu novo processo. Tá? Então, time to value bastante rápido utilizando a nossa App Store. Então, voltando agora um pouco para a nossa demonstração, vou mostrar para vocês de novo o coração dos Celonis aqui, a parte bem interessante, onde a gente navega dentro das variações e a partir daí identifica quais são aquelas que mais são importantes, mais afetam nosso dia a dia. Então, como a gente viu, a gente estava ali navegando no tema de DPO, mas aqui agora eu estou navegando no coração dos Celonis, onde a gente vê as principais variações, as principais causas de gargalo dentro do meu processo. Então, olhando aqui para o que a gente está vendo agora, a gente vê o processo da maneira mais comum, a variação mais frequente do nosso processo. Então, a gente está olhando para um processo de contas a pagar, mas desde a criação do pedido, até para que eu seja uma área de contas a pagar proativa, seria importante realmente eu saber quando os pedidos estão sendo criados para conseguir prever a quantidade de notas fiscais que vão chegar na minha área lá na frente, levando em consideração a média dos termos de pagamento. Enfim, eu consigo ser proativo trabalhando dessa forma. O Celonis é muito bom em conectar a cadeia de valor inteira e não só aquele tema específico quebrado, ou a fricção dentro dos processos, muitas vezes ela está nesse meio entre um processo e outro processo. Quando a gente tem a visibilidade do todo, a gente consegue remover essa fricção de maneira muito mais fácil. É isso que a gente está vendo aqui. Então, o pedido é criado, você recebe os bens, você recebe uma nota fiscal, você grava essa nota fiscal lá no SAP e paga a nota fiscal. E a data de vencimento da nota fiscal passa normalmente, mas isso já é um tema automático, Você já teve o agendamento. Mas isso é só uma variação dentre 15.345 variações. Isso aqui são 23% dos casos apenas. Infelizmente, contas a pagar acaba sendo um tema muito complexo. As regras de negócio, as formas com que nós fazemos negócio com os nossos fornecedores, os diferentes materiais e insumos que nós compramos, geram complexidades. E a verdade, a realidade dentro de um contas a pagar está muito mais parecida com isso que vocês vão ver agora, o que a gente chama de prato de espaguete aqui, tem muitas e muitas variações. Se a gente tivesse que fazer uma sessão de process mapping para chegar em todas essas variações, a gente ficaria anos preso dentro de uma sala de reunião e não conseguiria chegar em todas essas variações aqui. O Celonis mostra isso para você de forma automática. A partir do momento que ele conecta diretamente nos logs do sistema, ele carrega essa informação e mostra todas as variações que aconteceram. E todas as ineficiências, tudo que é mudança, mudança no indicador de entrega, mudança no tipo de documento, inserir um bloqueio de pagamento, tudo isso são atividades ineficientes, feitas de forma muitas vezes manual, e levam a uma ineficiência crônica do processo. Quando a gente usa Process Mining, a gente vai analisando uma por uma essas variações. Obviamente, a gente faz um 80-20, não analisa todas as variações, mas a gente analisa as principais variações e tenta, a partir daí, gerar um ciclo de eficiência, ou seja, identificar quais variações são parte mesmo da forma como eu faço negócio e quais variações não deveriam existir, quais variações eu poderia eventualmente remover ou usar RPA para automatizar. Então, por exemplo, a gente viu que a gente pode receber a nota fiscal e colocá-la diretamente no SAP. Digamos que você tem um ciclo automático de reconhecimento das notas fiscais recebidas, que já fazem um match automático da nota fiscal com o pedido e inserem ele no seu do contas a pagar. Mas muitas vezes você tem que ir lá e inserir manualmente. Então, quando você faz a inserção automática da nota fiscal, isso demora um dia, ou seja, o seu sistema de OCR funciona, tudo dá certo, demora um dia. Isso acontece com 35% dos casos. Ok. Os outros 65% dos casos acontece de uma forma diferente, muito provavelmente. A gente tem que entrar manualmente com essas notas fiscais e depois fazer uma aprovação dessa nota fiscal. Quando a gente faz isso, a gente triplica o tempo, vai para 3 dias. Então, aqui a gente já identificou uma ineficiência. Por que eu tenho notas fiscais que demandam aprovação e por que eu tenho notas fiscais que podem entrar diretamente no SAP? Ou seja, existe algo que eu possa fazer para tentar otimizar, melhorar esse fluxo? Que a gente já tem uma primeira pista de um ponto onde buscar. Outro ponto que a gente tem aqui a verificar, por exemplo, notas fiscais que são pagas, mas que são pagas já com a data de realização do cash discount passada, ela já acabou, ela já passou e ainda assim eu fiz o pagamento, eu perdi a data do cash discount.
Isso aqui a gente consegue identificar diretamente dentro do processo e quantificar, né? Então, aqui no caso, isso aconteceu com 18% das notas fiscais processadas nesse contas a pagar. E por aí vai, a gente poderia ficar aqui durante horas analisando todas as variações, os loops, tudo que aconteceu dentro do processo. Isso aqui aconteceu de forma real. A gente pode inserir lógicas de negócio específicas que a gente queira verificar dentro do processo. E a gente, dentro do Celonis, normalmente o que a gente faz é criar análises específicas. Então, por exemplo, uma análise específica ao redor do tema de cash discounts, ou uma análise específica ao redor do tema de DPO. Então, a gente viu que o DPO era algo que era muito importante para o nosso CFO, tanto que ele mudou a prioridade inteira da organização de finanças para olhar para o DPO. E aqui a gente olhando para esse quadro, a gente percebe quais são o tamanho da oportunidade, né? A gente constrói esses dashboards em Celonis que permitem a gente ter uma visão ao redor do processo e do tamanho do gargalo, da oportunidade, quantificado em termos de KPI. Então a gente vê que o objetivo é 30 dias, a gente está realizando com 19. A gente está pagando antecipadamente mais de 5 bilhões, quase 6 bilhões de euros. E a gente tem uma oportunidade de 18 milhões em juros apenas, por conta desses pagamentos sendo realizados de forma antecipada. Essa oportunidade quantificada dessa forma permite que vocês tenham um approach pragmático ao olhar para o seu contas a pagar e as oportunidades de melhoria de uma forma baseada em business case. Você mesmo cria o caso de negócios por trás daquela mudança que você quer propor, né? E esse caso de negócio, no caso, você vai dizer, olha, eu vou fazer essa modificação e vou dizer, o Celonis vai mostrar para vocês quais são os principais ofensores por trás, né? Aqui no caso é um problema com termos de pagamento que não batem entre nota fiscal e invoice. Isso é o que está fazendo com que eu não realize esses descontos todos que eu tenho à disposição. Como que a gente pode tomar ação sobre isso? E aí vem uma parte do Celonis muito importante, que é o que a gente chama de Process Automation. Process Automation ele é uma parte integrante do Celonis. Quando você assina, você recebe essa parte do software sem nenhum custo adicional, o que me permite criar automações ao redor dos Celonis. Nesse caso aqui, foi criada uma automação que me permite ver, ok, se é uma nota fiscal com um valor abaixo de um determinado montante, eu mesmo, o Celonis mesmo, na verdade, pode ir lá e acertar o termo de pagamento, notificar o fornecedor e notificar o operador ou o contador da empresa e já fazer o ajuste sozinho, sem que ninguém interfira. Agora, quando é acima de um determinado valor, mais a gente acha que aquele termo de pagamento está incorreto e deveria ser ajustado, a gente pode colocar numa caixa postal customizada, num ambiente onde o operador vai lá de forma priorizada navegar, aquela lista que vocês viram priorizada, com prioridade alta, média, baixa, né? A gente joga nessa caixa postal e cria um botão na tela que permite que ele clique nesse botão e realize essa automação lá no SAP e depois notifique o fornecedor de que o termo de pagamento de uma nota fiscal dele foi alterado. Com isso, a gente meio que fecha o ciclo, né? A gente tem depois o ciclo todo de monitoramento e verificação dos resultados naqueles painéis que vocês acabaram de ver também dos Celonis. Então, basicamente, era isso que eu tinha para mostrar para vocês em termos de demo, ok? Vamos voltar agora um pouco para a nossa apresentação. Agora, né, vocês viram resultado final de um mundo onde o seu CSC, a sua área de finanças, tem uma gestão de contas a pagar que roda da maneira que você sempre sonhou, que você sempre quis. Se junte à nossa revolução, aprenda mais, conheça mais sobre Celonis, participe do SAPNOW, venha ao nosso stand, agende a sua apresentação customizada, seu one-on-one, e eu vou ter todo o prazer de apresentar para vocês Celonis e focado no processo que for da sua escolha. Muito obrigado.